Seja bem-vindo ao Bálsamo com Vida, 8ª temporada, o nosso primeiro episódio. Esse projeto que nasceu no coração de Deus para trazer vida de Deus para nós, para trazer temas impactantes. Gente, essa temporada tá assim, oh meu Deus, Oh, meu mas Deus também mesmo. inspiradores, porque a gente tá pensando no nosso congresso de intercessão que vai acontecer dos dias 30 de abril a 3 de maio, na Monte Sião Vix presencialmente, mas online também para você que está longe, pela plataforma do It, tem que fazer inscrição. E o tema do congresso, gente, nada mais, nada menos do que orando como Jesus. Oh, meu Deus. Então, essa temporada vai assim, promete muito. E claro, a gente não podia começar com ninguém mais, ninguém menos do que o nosso mentor, Pastor Josimar Ramos. Ei, gente, Deus abençoe vocês, viu? Muita graça de Deus na sua vida. Deus te prospere, Deus te enriqueça e seja bem-vindo à nova temporada, porque nos episódios anteriores... Não, nas temporadas anteriores, a gente vai ter episódios agora. Tá bom, mas eu gosto São de falar nos se- episódios Ai, anteriores. tá bom, vou deixar na próxima. Nos episódios anteriores. Sim, sim. A gente vai começar essa temporada hoje, dia 3 de abril, com um tema assim, a gente já vai começar a temporada chocante. Escândalos. Isso é escandalizador, inclusive. Escandaloso isso. É um Gente, escândalo. é um escândalo. A gente teve algumas mudanças agora na temporada anterior, a gente mudou, a gente acrescentou, mudou o formato, acrescentou ali o podcast pelo Spotify, né, que a gente, né? Uhum. Tiveram algumas mudanças. Essa temporada, você tá notando alguma mudança nessa temporada, assim? Tá notando alguma Eu coisa? não tô notando nada nessa temporada de mudança. Tá tudo igual, tudo normal. Gente, vou falar. A Ana tá de óculos novo. Pronto, falei. Tô de óculos novos. Gente, a idade chega pra todo mundo, né? A gente chegou, né? A gente aceita que dói menos, como diz a Berê, né? Espero que tenha ficado legal, né? Me apoiem aí, por favor. Porque usar óculos não é fácil, gente. Então, comentem, digam que ficou legal. Por favor, me Isso, ajudem. isso. Porque se ela dá crise, eu que vou ter que cuidar. Oh, Então, meu Deus, é verdade. fala que ficou bonito. É só para trazer leveza, porque o tema, meu Deus. Por falar nisso, pai, vamos começar esse tema com oração? Vão. Melhor. Porque a gente está precisando para poder digerir esse tema, eu acho. Eu acho também que a gente Você tá pode orar precisando. por Posso? nós? Posso sim. Senhor Deus de Abraão, no nome do Senhor Jesus, nós consagramos ao Senhor esse espaço que nós estamos transmitindo. Consagramos ao Senhor também o espaço do outro lado da tela, onde teu filho, tua filha está recebendo. E eu clamo ao Senhor por uma intervenção muito, muito sobrenatural do Senhor sobre a vida de cada um que recebe essa palavra. Eu oro, Deus, para que esse tempo de conversa, de bate-papo, de podcast, seja um tempo de o Senhor usar esse momento para levar a verdade, para levar a libertação, cura, mudança, para levar avanço, para ajudar teu filho, tua filha do outro lado da tela a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Mas enquanto nós atuamos aqui, Pai, que o Senhor também trate conosco, trate com a nossa equipe. Nós todos estamos na tua presença. Fala com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos prontos. Prontos Seja para falar de muito, escândalo. seja muito, muito bem-vindo, pai, nesse episódio, porque tinha que ser você para falar desse tema pra gente. Tinha que ser porque precisa de alguém centrado, concentrado e principalmente dependente de Deus para falar desse tema. Porque esse tema bombástico é um tema muito atual. O que não falta hoje em dia é escândalo. Em tudo, em todos os âmbitos, né? A gente nem precisa citar. Então, o que não falta é escândalo. Eu quero começar
pedindo para você linkar para a gente, uma vez que a gente está orbitando, né? A gente está sendo inspirado para o nosso congresso de intercessão, que fala de oração, né? Para você linkar para a gente esse tema, que é escândalo, com o tempo que a gente está vivendo hoje, que é o tempo, fim dos tempos, né? Jesus está voltando, graças a Deus. E de que forma esses escândalos interferem na oração? Então, Ana, tem duas questões aqui que eu quero colocar para você. Primeiro é que os escândalos, eles não pertencem aos últimos dias. Os escândalos, eles pertencem desde que a história do homem começa, tem escândalos. E Jesus falou uma coisa que ninguém gosta de prestar atenção, que é necessário que venham os escândalos. Jesus disse, ai daquele através do qual o escândalo vier, mas é necessário que venham escândalos. Na verdade, a fala de Jesus foi inversa. Ele disse assim, é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, escândalo é necessário, é a primeira coisa que eu queria colocar para você. Ele está presente na história da humanidade desde o escândalo. Não sei se vocês viram no Fuxico Gospel pré ou antediluviano. Tinha um Fuxico Gospel lá e as más línguas dizem que Caim matou Abel. Isso deu um escândalo horrível na sociedade adâmica, o negócio pegou feio naquele tempo. Verdade. E desde então... Eu li essa fofoca aí. Leu, né? Uhum. Então, desde então, escândalo é o que há, faz parte, é necessário. A segunda coisa que eu quero colocar para você é que existe um exacerbar de escândalos prometidos para os últimos dias. Então, esse exacerbar de escândalos prometido para os últimos dias não quer dizer que vai ter escândalos só nos últimos dias. Vai ter muito mais escândalos nos últimos dias. E a razão da existência do escândalo vai ser uma razão muito mais forte nos últimos dias. Jesus disse que é necessário que haja escândalos, vai ser mais necessário escândalos nos últimos dias. Dois textos ajudam a gente a compreender isso. Mateus 24:12, Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Acho que tem uma versão, acho que é a King James, que diz que o amor se esfriará de quase todos. Eu prefiro evitar essa. Eu gosto mais de muitos do que de quase todos. Que é mais grave, né? Porque muitos é uma coisa. Agora, quase todos é pesado. É pesado. Mas a ideia do original grego é de uma quantidade grande mesmo, sabe? E as duas falas cabem no original grego, mas fazendo assim uma preferência das duas expressões. De muitos ou de quase todos, o de quase todos está mais provável lá, porque a ideia é uma quantidade enorme. Jesus está dizendo que a perspectiva dos últimos dias, os últimos tempos, classificados na escatologia, é de que haverá uma piora na natureza humana. O ser humano vai se tornar alguém um pouco mais tendencioso para a iniquidade. Possivelmente pela quantidade maior de ação demoníaca no mundo, possivelmente por uma filosofia, um treinamento cultural para o abandono de Deus. A gente percebe muito que os últimos dias são tempos do abandono de Deus. E aí a iniquidade se multiplica muito. E aí, multiplicando a iniquidade, escandalizar fica mais fácil. O apóstolo Paulo, esse texto eu quero ler com você, o apóstolo Paulo, falando exatamente da mesma coisa, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1-5, Timóteo diz assim, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele vai explicar o que é o tempo difíceis. Olha o que Paulo chama de tempos difíceis. Os homens serão
egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então, Paulo dá uma lista, quando ele vai falar dos últimos tempos, ele diz que os últimos tempos vão ser tempos difíceis, ele dá uma lista para demonstrar para a gente como vai estar a natureza humana. E o básico, Ana, da natureza humana nos últimos tempos é uma indisciplina e um egoísmo / egocentrismo no centro das decisões humanas. Cada um puxando a brasa para sua própria sardinha e cobrando a sua parte do bolo. Eu vi uns adolescentes brincando, eu imagino que deve ter virado meme em algum lugar. Porque quando eu vejo os adolescentes repetindo essas frases, é porque eles viram em algum meme e estão repetindo. Mas a frase era: o que é meu e o que é seu é nosso. Não sei de onde que eles tiraram isso, não, mas com certeza deve ser de algum meme que tá. De alguém bem egoísta que lançou na rede, né? Lançou na rede a frase, aí todo mundo gostou. Por quê? Porque é egoísta, gente. Muito egoísta. Mas o lance é que no final dos tempos tem uma tendência natural de piorar as escolhas humanas, de piorar a natureza humana e uma tendência para uma indisciplina, uma redução no autogoverno. As pessoas vão estar muito mais sem governo de si, sem governo das suas próprias emoções, e isso dá vazão a egoísmo, egocentrismo e uma quebra nas alianças e nas relações humanas. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí, Ana, é natural que o egoísmo tome conta, e tomando conta, vai ter muito escândalo. Porque o que é o escândalo? O escândalo, ele é um estado emocional. Pelo menos quando a Bíblia se refere a escândalo e quando Jesus se refere a escândalo, ele está falando de um estado emocional. O escândalo é aquele estado emocional em que a pessoa se choca com algo bom que ela viu em Deus, na instituição religiosa, ou nos líderes religiosos, ou em pessoas que representam o bem. O escândalo acontece quando você acredita em algo bom que sustenta a sua fé, sustenta a sua confiança, sustenta a sua segurança, e esse algo bom é desfeito num ato que causa medo, insegurança, pânico, desistência da fé, desistência do outro. Então, esse estado emocional onde eu digo, eu confiava, não confio mais, eu acreditava, não acredito mais, eu aceitava, não aceito mais, eu entendia, não entendo mais. Essa sensação que mistura medo, insegurança, necessidade de controle, promessa para si mesmo de não vão me enganar nunca mais. Esse estado, ele é chamado de escândalo. E Jesus disse que é necessário que os escândalos aconteçam. Os últimos tempos está ligado a isso. O que isso tem a ver com o nosso congresso de intercessão? Como que interfere esses escândalos na oração, né? É que uma pessoa nesse estado emocional de escândalo, Ana, ela não ora. Uhum. E se ora, a oração dela não funciona porque ela tá travada. Não consegue exercer fé, né? Não consegue exercer fé. De certa forma, mesmo tentando orar, ela não consegue porque o sistema dela não absorve. Ela tá frustrada, decepcionada, chateada, magoada. A necessidade de controle dela tá fazendo ela prometer para o mundo que ela não vai passar por essa situação de frustração e decepção nunca mais. É nesse estado de escândalo que a pessoa desiste de Deus, que ela desiste da fé, ela desiste da humanidade, ela desiste do ser humano, ela desiste de acreditar em qualquer coisa
que demonstre bondade, espiritualidade, grandeza, caráter. Ela diz: ah, tá todo mundo roubando, vou roubar também. Tá todo mundo ferindo, vou ferir também. Tá todo mundo desistindo, vou desistir também. E o escândalo ele produz isso. Então, isso não cabe na oração. Que perigo, né? É um perigo. É um perigo. Definitivamente é um perigo. Pegando esse gancho, né? Porque não sei se a humanidade já passou por um tempo tão escandaloso quanto esse, que eu acho que não, porque, né, já está ligado ao fim dos tempos. Você falou na sinopse lá do Congresso, quando você eh, eh, dá uma introdução no que a gente vai ver no Congresso, você coloca por que orando como Jesus? Ele é o nosso exemplo de excelência, né? Apesar de ser Deus, ele era um intercessor. Jesus é o nosso intercessor, nosso advogado até hoje, né? Eh, e ele ensina os princípios da oração e além de ensinar, porque a gente tem até você colocou no Aprendendo a Orar de Verdade que a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo que a gente tem, né? Não é só uma oração para você repetir de forma que você não pense nela. É uma oração que Jesus nos deu, mas que nos ensina princípios. E hashtag fica a Princípios que dica, governam a oração. Aprendendo a Orar de Verdade, gente. Vou colocar aqui na descrição, já indicando para você esse livro, que É um vale a livraço, pena. gente. É tremendo. E Jesus, além dele nos ensinar a orar, ele nos ensina através do exemplo dele. Jesus orou em várias situações. Muito, muito. Ele Jesus orava com orava os muito. discípulos, ele orava sozinho, ele orava com os três, ele orava o tempo todo, Jesus, apesar de ser Deus. Então ele é um modelo palpável, né? Tipo, na humanidade de Jesus, Jesus se posicionava como um intercessor. Mas a pergunta que não quer calar para mim agora é porque essa fala aí do é necessário. Por que que é necessário os escândalos, gente? Por que é necessário? Olha, é, pensando, Ana, nos escândalos, como eu disse, eles estão presentes na história da humanidade desde Uhum. Adão. Eu li uma outra do Fuxico Gospel lá, que diz que cão ficou sabendo que o pai estava embriagado. Embriagado? Não Mas, tipo assim, era acredito. na tenda dele, né? Mas Mas cão rolou foto. postou no Facebook, no Instagram, A nudez do pai postou tudo, nas redes todas. postou tudo. Então, toda a humanidade da época ficou sabendo disso. Ficou sabendo da nudez de que ele estava, né, embriagado, e estava pelado. Pelado. É, Entendi. ó, Deixa eu responder a pergunta, porque eu acho que a Ana tá levando esse negócio sério demais, gente. Eu gente, tô olha o achando. escândalo, me escandaliza. Então, respondendo a pergunta, por que Jesus disse que é necessário que Que é hajam necessário, o escândalos? problema é esse. É. Antes de responder essa pergunta, Ana, por que Jesus disse que é necessário que hajam escândalos? Antes de responder essa pergunta, eu queria que você desse uma olhada no nosso tempo, no nosso mundo, e percebesse que os escândalos são maior em quantidade e maior em alcance atualmente, mas eu não acredito que os acontecimentos geradores dos escândalos são maiores no nosso tempo. Então, tipo, no nosso tempo, dá muito escândalo, por exemplo, questões com dinheiro, sexo e poder dentro das instituições religiosas. Então, tem uma notícia de que um grupo de adolescentes processaram o Vaticano porque um grupo de padres estavam estuprando adolescentes na Igreja Católica. Um texto de um escândalo porque um pastor espancou a esposa e foi preso pela Lei Maria da Penha. Um escândalo porque nas escolas de samba do Rio de Janeiro, um grupo protestando contra o cristianismo
enfiaram um crucifixo num lugar do corpo que eu não vou falar, que é o ânus, em praça pública para todo mundo ver. Essas histórias, gente, É de embrulhar o estômago. de embrulhar o estômago, Hum. brigas de poder entre um líder famoso e outro líder famoso disputando o poder dentro da instituição para ver quem manda mais, e conversas do tipo: fulano mandou matar Beltrano. Esses escândalos, gente, eles se tornaram escândalos maiores, mas esses fatos acontecem desde que o mundo é mundo e desde que a igreja é igreja. Tem histórias escandalosas dessas na Bíblia. Na Bíblia tem histórias escandalosas. E quem estuda história, na história tem fatos muito escandalosos envolvendo reis cristãos, reis israelitas, rei de Israel, sacerdotes, profetas. As histórias escandalosas continuam. Só que nesse nosso tempo, a gente tem duas coisas que contribuem para que o escândalo seja muito mais forte. Número um é que a gente está nos últimos tempos. Número dois, o poder de alcance da mídia, incluindo redes sociais, está muito forte. E o jogo de interesse usando a mídia como arma e como ferramenta está muito grande. Na década de 2000, estava na moda se dizer que a mídia era o quarto poder. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e a mídia. A mídia é o quarto poder. Agora, a mídia é o primeiro poder tranquilo. Que comanda todos os três anteriores. Comanda todos os três, porque as pessoas, gente, tá tão engraçado que as pessoas ameaçam umas às outras dizendo: eu estou gravando, tá? Uhum. Elas ameaçam assim. E aí, quando alguém escuta o outro falando assim, tô gravando, muda completamente a estrutura da pessoa, porque a mídia virou esse primeiro poder mesmo, não é mais o quarto. Então, os escândalos que estão acontecendo agora, e a gente diz assim, isso não acontecia antes. Acontecia, vai por mim. Essas coisas sempre aconteceram. A humanidade, gente, tem tudo de bom e tudo de ruim nela mesma. Os piores elementos da humanidade sempre tiveram. E os melhores também sempre tiveram. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, gente com uma nobreza nível alto, mas também gente com mesquinharia, nível altíssimo, também sempre houve. Mas no nosso tempo, os escândalos estão embarcando na onda da mídia poderosa. E aí, muitos desses escândalos são baseados em fatos verdadeiros, outros são criados, inventados, mas é fato que a mídia é ferramenta de ameaça e ela controla o mundo, inclusive controla os poderes. Mas a pergunta é, por que Jesus disse que é necessário que venham os escândalos? Gente, olha só, Deus nos deu o livre-arbítrio e para Deus, nossa escolha só é real quando você, de fato, tem a oportunidade de dizer não para Deus e diz sim. É aí que entra o escândalo. Para você entender isso, Ana, pensa na história de Jó. Jó, um homem de Deus fidelíssimo. Fidelidade era Jó. Ninguém tinha nada contra Jó. Pode fazer aí um dossiê da vida de Jó, do nascimento até aquele dia. Um homem justo, sincero, reto, juiz justo, fazia as coisas certas, um homem direito. E aí Satanás tinha uma coisa contra ele. O que Satanás tinha contra Jó? Ele não te serve de verdade. Ele te serve porque ele valoriza muito mais o status quo que você deu para ele do que perder esse status quo. Então, Jó não te serve por você, ele te serve por causa de tudo que você deu a ele. Então, o verdadeiro Deus de Jó não é o Senhor. O verdadeiro Deus de Jó é os bens que o Senhor deu para ele. Inclusive, o próximo episódio é Falsos Adoradores. Falsos adoradores.
Então, Satanás, classicamente, acusou Jó de ser um falso adorador. Uhum. E os argumentos dele, tá, que eu tô parecendo advogado do diabo aqui, mas os argumentos dele tinham muita força Sim. e eram verdadeiros. Pior, pastor, como é que você sabe que os argumentos de Satanás eram verdadeiros? Porque Satanás está apresentando os argumentos dele diante do juiz de toda a terra. Yahvé não é um juiz qualquer. Yahvé é um juiz que sabe tudo sobre todos em todos os tempos. Então, Satanás não vai apresentar diante de Yahvé um argumento mentiroso, porque Yahvé não vai nem escutar ele. Não tem argumento se Deus sabe que você é mentiroso. Yahvé deixou Satanás fazer a reivindicação dele, porque o que ele colocou lá era verdade. Jó, de fato, não estava adorando a Deus de verdade, porque a adoração dele era protegendo as bênçãos e os bens. Eu sirvo a Deus, porque se eu não servir, Deus vai me tirar meus bens. Eu sirvo a Deus, porque se eu não servir, eu não vou ter todo esse conforto. Aí, Jó foi escandalizado. O que acontece com Jó? Ele perde tudo. Isso é um escândalo. A sensação do livro de Jó é uma Uhum. sensação de escândalo. Sim. É a Ele sensação. foi escândalo, né, para a sociedade. Inclusive, estava lá no Fuxico Gospel. Tava essa parte também, né? Tava. Falaram muito mal do coitado do Jó. né? Falaram muito mal. Inclusive, eu soube que ele faz Bildad e Zofar Foi. publicaram isso. Foi. Os Foram discursos eles lá, que publicaram. falando que Jó estava em pecado, só podia ser. Isso, foi. Tipo de coisa Foi aí. escandaloso. Foi escandaloso. Então, mas no caso de Jó, Jó não só é um escândalo para a sociedade dele, como Uhum. Jó é um escândalo para si mesmo. Sim, sim. Porque quando Jó perde tudo, incluindo, gente, uma coisa que a gente não gosta muito de falar, porque isso é chocante, é escandalizador, 10 filhos de Jó, meninos bons, sérios, sinceros, morreram todos juntos no mesmo dia. E aí a pergunta que não quer calar do que adianta essa fidelidade toda de Jó se os 10 filhos dele morrem no mesmo dia? Aí, quando Jó perde tudo, incluindo os filhos, Jó ainda estava com saúde. Aí, Jó ficou firme, fiel. E aí a fala de Jó foi: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Satanás falou? Satanás falou assim: agora ele não tá mais com medo de perder os bens porque ele perdeu tudo. Ele não tá mais com medo de perder a família porque ele perdeu tudo. Ele tá com medo de perder a saúde. Porque esse homem sempre teve uma saúde de ferro. Sempre foi saudável, graças a Deus. Tava morrendo de medo de perder. Aí entra Jó numa doença não diagnosticada, não curável, autoimune, uma confusão, e ele começa a sofrer cada vez mais. A ideia ali era de que, cadê Deus? É para isso que serve o escândalo. O escândalo serve para você, diante do escândalo, tomar uma decisão desprovida de qualquer influência ao seu redor, sustentada apenas no seu livre-arbítrio. Sim. Eu quero Deus. Por quê? Porque eu quero. Mas você vai ganhar o quê? Não importa, eu quero Deus. E se você perder tudo, eu quero Deus. E se você ganhar muito, eu quero Deus. Eu já decidi, eu quero Deus. Ninguém me rouba isso. Ninguém rouba a minha fé. O escândalo serve para isso. O escândalo, ele basicamente chega para questionar tudo que você acredita, para botar em xeque todo o seu conjunto de verdades, para que você faça uma escolha por Deus ou contra Deus, sustentado apenas numa coisa: eu quero. E como eu quero, ninguém pode tirar isso de mim. Por que você serve a Deus? Porque eu quero. Mas ele não te abençoa? Abençoa, mas não é por isso que eu sirvo a Deus. Ele não te protege? Protege, mas não é por isso que eu sirvo a Deus. Então, respondida a pergunta, por que Jesus falou que é necessário que os escândalos venham? E aí eu repito, não é necessário só nos últimos tempos. Sim. É necessário Sempre desde foi. sempre. Desde que Deus se relaciona com o homem, Sim. é necessário que hajam escândalos, porque é no escândalo que a escolha é feita. Fez sentido para mim. Fez sentido para você, gente? Para mim fez. Se não tiver feito sentido, pode perguntar.
Inclusive eu quero eu trouxe uma pergunta, eu já sabia a resposta, porque eu li o Intimidade com Deus. Então, Hum. hashtag fica a dica, quero indicar para você Intimidade com Deus. Conheço o autor de perto, Gente boa, inclusive, né? O muito. menino Nossa, que bom, homem de Deus, humilde, viu? né? Muito humilde. É. Porque lá nesse livro você tem um capítulo que você fala só sobre o escândalo e a importância dele na questão da intimidade com Deus. Inclusive, Ana, você não tem intimidade com Deus de verdade até ser escandalizado. Uau! É a É, prova, né? sim. É a prova para Não há você, intimidade com Deus se você não passou por um escândalo e sobreviveu. entendeu? Não vai melhorar, gente. Desculpa. Assim você não Eu- ajuda, Ana. desculpa, eu preciso falar. Sinto o Senhor te contar, não vai melhorar. Entende? Não vai. A gente está chegando no fim dos tempos. Jesus está voltando. Eu sei que é doloroso, tá? Porque eu sinto também. Mas a gente tá junto. Vamos orar, que melhora. Por falar em orar, a gente já tá acabando. Ô, dó. Eu ia falar assim, como diz os irmãos assembleanos, é É necessário. necessário, vaso. Pai, para a gente finalizar, eu queria que você, depois que você me responder essa pergunta, orasse, mas antes disso, eh, normalmente, quando líderes são convidados para falar para uma comunidade, eles buscam entender uma demanda que é necessária tratar na comunidade. E aí eles buscam a revelação de Deus para essa demanda. Só que para você é diferente. Deus traz a revelação de acordo com aquilo que ele quer. Conta pra gente como que é essa inspiração, como que Deus te inspirou para esse congresso, orando como Jesus. De que forma você foi inspirado para esse tema? Então, linda, normalmente, eh eh, os temas vêm pra mim no momento de oração, no momento de devocional, no momento de eu tô sozinho buscando a Deus. E aí, Deus traz a revelação e normalmente ela já vem pronta. Quando a revelação vem, ela vem inteira. Eu poderia sentar e escrever o esboço dela todinho ali. Eh, e esse tema foi exatamente isso. Eu sabia que precisava de um tema para, o próximo congresso. Eh, a gente estava orando por isso. Sim. E aí, no momento de devocional, veio prontinho. E Hum. embaixo assim, esse é o tema do congresso de intercessão. É Uau. bem assim. E isso é uma coisa boa, porque torna tudo muito fácil, Uhum. mas para a alma humana é ruim, porque eu tô sempre sabendo que não veio de mim. Eu não tenho eu não tenho mérito nenhum nisso. Ah. Então, às vezes, quando as pessoas, tentando, agradecer, elogiar, e essas coisas que as pessoas fazem, quando elas me falam assim, eh: "Mas você é muito inteligente, você é brilhante, meu Deus, como que você, Que Bíblia que você está pensou lendo? nisso?" Então, a questão é eu não pensei nisso, é Deus agindo mesmo. Inclusive, orem por mim, pelo amor de Deus, Por porque favor. se tirar o que Deus dá, não sobra nada de mim, não se engana não. Eu quero honrar, né, porque honra uma dívida que a gente tem de acordo com a palavra, né. Quero honrar você por causa dessa postura, né, porque, apesar de você lidar com demandas seríssimas, porque você atende pessoas que cuidam de pessoas o tempo todo e você sabe que demandas o povo tem. Você não condiciona, a uma necessidade, tipo, vou colocar assim, um controle, né, a minha comunidade ou a comunidade como um todo que eu estou vendo os líderes queixando é essa necessidade e vamos lá, vou estudar em cima disso. Não, é você vivendo o seu estilo de vida
de buscar Jesus, de buscar a face de Deus, de buscar a intimidade com Deus, é que você recebe uma revelação para você e automaticamente Deus sabe que essa revelação vai ser compartilhada, porque você é desses. Então quero te honrar por isso, por essa busca incessante que você tem, incansável, por essa sede que, gente, é meu alvo, sabe. Tô ali, ó. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Ana, tem uma coisa que conta ponto aí. Eu não sou contra e eu pratico muito, a questão da palavra encomendada. Aham, sim, a gente sabe Do disso. tipo, se eu vou eu senti que tem alguma coisa por trás do "vou", a gente sabe É, disso. eu sei. Eu sou adepto da palavra encomendada, gente, e eu não tenho nada contra ela. E Sim, eu preciso falar isso pra você não pensar que essa fala da Ana de que sim. eu recebo uma palavra de revelação implica que eu não, acredito na palavra encomendada. Eu Uhum. acho que Porque Deus também dá a palavra encomendada. sim, Sim. por exemplo, eu vou pregar na minha igreja, eu conheço meu povo, eu sei como é que eles estão passando, eu sou um homem de Deus para dar para eles uma palavra de consolo, de conforto, de de exortação, baseado no momento que eles estão vivendo. Sim. Sabe, tipo, eu vou num velório, eu preciso de uma palavra para o velório, isso é uma palavra encomendada, uma palavra que cabe naquele momento que as pessoas estão vivendo. Uhum. Mas, embora eu não seja contra a palavra encomendada, eu recomendo, eu acho que todas as epístolas paulinas eram Estão palavras encomendadas. encomendados. Sim, sim. Eu entendo que Deus usa isso também, a maioria dos meus temas, não foi planejado assim. A Uhum, maioria deles veio da parte de Deus. E depois uhum. eu descubro que era a palavra que o povo precisava ouvir. Sim, Pronto, sim. falei. São, 2 formas de palavra encomendada, Sim, né. sim. Sim, mas essa dependência de Deus que nos inspira e nos, Amém, eh amém. nos, desafia, o termo que eu quero, por causa do meu temperamento também, né, me desafia a ir para o próximo nível, essa sua dependência de Deus e sua busca. Por falar em desafio, quero te desafiar a fazer essa inscrição para o nosso congresso, gente, tá chegando. Tá chegando. E vai ser tremendo, hein? Dias 30 de abril a 3 de maio, presencial na Monte Sião Vix, e eu preciso te contar, vou te lembrar que nós vamos entrar no ano sabático. É E verdade. aí vai ser o último evento, o evento que inicia o sabático. Então, a partir do congresso de intercessão, a gente entra num ano sabático e só volta um ano depois, no mesmo feriado do dia 30, né, que é o dia 1º de maio, mas a gente vai ficar aí um ano sem, igual você já Parado. sabe, que a gente já tem divulgado, com o sabático ali no Bálsamo, então é uma oportunidade que você tem. E eu quero te desafiar também, porque você recebe um presente exclusivo do congresso, que é a Escola de Intercessores nível 4, que é exclusiva e é antes do congresso, mas ela é gravada, já fica lá disponível para você rever depois por 6 meses, mas é um presente exclusivo para quem faz inscrição no congresso, seja presencial, seja online. Então, fica aí o meu desafio, porque o tema é sobrenatural, orando como Jesus, e eu queria que você orasse por nós para a gente finalizar, pode ser? Amém. Vou orar assim. Deus de Abraão, muita gratidão por esse tempo, por essa oportunidade tão joia de nos expor ao Senhor, a sua palavra, a sua revelação, nesse bate-papo tão gostoso chamado Bálsamo com Vida. Amém. Senhor, eu oro para que seja um bálsamo cheio de vida para quem recebe esse tempo de podcast. Eu clamo ao Senhor para que a vida de Deus flua através da nossa conversa leve, mais profunda. Eu oro para que cada pessoa que recebe essa mensagem seja tocada. Eu oro também para que o Senhor faça essa mensagem chegar a quem precisa chegar, em nome Amém. de Jesus. Amém. Cuida de teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. E quinta-feira que vem, segundo episódio, que também tá tremendo. Então, compartilha com outros dessa vida, Bálsamo com Vida, e já agenda para a próxima quinta-feira você participar com a gente. A gente se Amém. vê na próxima quinta. Amém, amém.